Apesar do mundo estar muito melhor em relação a muitas coisas relacionadas à nossa comunidade LGBTQIAPN+, tem muita coisa ruim também acontecendo. E essa coisa ruim que acontece é dentro da nossa comunidade. Um grande exemplo disso são pessoas que vivem perturbando a vida de outras pessoas para que elas assumam a sua própria sexualidade. Mesmo que essas pessoas ainda não saibam nem qual é a sua sexualidade. Isso acontece só dentro da comunidade? Não. Acontece com pessoas héteros também querendo se meter na nossa vida. Mas quando acontece dentro da comunidade, a gente precisa dar muito mais atenção a isso. E no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre esse tema. Vamos nessa? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta a este canal. Se você me acompanha aqui no canal, já me viu falar muitas e muitas vezes sobre bissexualidade, porque euzinha aqui sou bissexual. Inclusive, nesse mês de setembro que acabou de passar, eu trouxe aqui para o canal uma série de vídeos especiais falando sobre bissexualidade e abordando a cada vez mais esse assunto para trazer mais visibilidade e acolhimento para nossa comunidade. Se você acabou de chegar aqui ou se você por acaso não viu esses vídeos mesmo estando presente nesse canal, quero te lembrar que a playlist com todos os vídeos está disponível aqui na descrição do vídeo. Para além da bissexualidade, atrelando também a ela, eu falei de outras questões de nossas sexualidades. Porque muitas vezes, num primeiro momento, a gente nem sabe qual é a nossa sexualidade. Muitas vezes, antes da gente se assumir enquanto algo, a gente não faz ideia do que a gente é. Esse é um recorte do fim do vídeo que eu trouxe agora pro começo, porque eu quero pedir pra você deixar desde já o seu like e a sua inscrição nesse canal. Porque se você ficar muito irritado com o que eu vou trazer aqui, você pode acabar esquecendo de deixar o seu like. Então já deixa agora, no início do vídeo, pra você, ainda tá bem, porque eu não tô nada bem. E além disso, não esqueça de considerar se inscrever aqui no canal se você gosta de ver assuntos relacionados à bissexualidade. Eu contei pra vocês aqui no vídeo que eu sabia que eu não era hétero, mas eu nem sabia que nome tinha o que eu era, como eu me identificava. E enquanto a gente não sabe, tá tudo bem, porque a gente tem que só viver as nossas vidas, respeitando o nosso espaço, respeitando limites nossos e de outras pessoas. A gente tem que ir vivendo e se descobrindo, e um dia, quando a gente entender melhor sobre tudo, entender até a importância de rótulos, que muitas vezes as pessoas ficam, nossa, eu não gosto de me rotular. Existe uma importância por trás disso. Mas também existe uma importância em você saber quem você é, independente do nome que você possa dar a isso. Inclusive, comentei com vocês também que se um dia você entender a sua sexualidade por uma determinada sexualidade, como por exemplo a bissexualidade, tá tudo bem se um dia você se entendeu lésbica, tá tudo bem se um dia você se entendeu hétero, porque você estava no processo de descobrimento de quem você era. E a sua sexualidade da época é tão válida quanto a de agora. Eram outros momentos, eram outras circunstâncias, eram outros contextos. Tudo tem história. Então você se entender bissexual hoje não invalida quando você se entendeu um dia por lésbica, por exemplo. Assim como se você se entender por lésbica hoje, não invalida quando você se entendeu bissexual, porque o contexto era outro. E a sua bissexualidade de antes não vai invalidar a sua lesbianidade de agora. E há contextos também em que você sabe qual é a sua sexualidade, mas você não quer falar sobre isso. E existem muitos porquês as pessoas não querem falar sobre isso. Existem lugares, existem pessoas ao redor, existem situações, contextos em que somos colocados. Às vezes não é seguro falar nossa sexualidade. Ou às vezes a gente é muito reservado e não quer falar sobre isso também. E tá tudo bem não querer falar sobre isso, porque é nosso. Quem tem que saber da sua sexualidade é você, não outras pessoas. Eu sei que às vezes a gente fica muito curioso para saber qual é a sexualidade de outras pessoas. É comum a gente ficar curiosa com sexualidade alheia porque a gente é curioso por si só, desde sempre, desde que a gente nasce. E para além disso, quando nós não somos héteros, a gente sempre busca ver outras pessoas que são da mesma sexualidade que nós
ou com sexualidades também não héteros para ver mais proximidade com essas pessoas, para ver algum tipo de identificação com essas pessoas. Eu mesma, quando eu era adolescente, eu sempre buscava saber se as pessoas eram LGBT, porque eu queria ter essa referência, eu queria ter essa identificação. Principalmente que quando eu era mais nova, não tinha referências. Principalmente se for no caso de bissexuais. A única bissexual que eu conheci por muito tempo foi Marimun, que foi inclusive a pessoa que eu vi falar sobre bissexualidade e eu pensei, é isso aqui que eu me encaixo, é nisso aqui que eu me encaixo. Eu ficava procurando pessoas LGBT porque eu queria me reconhecer e me ver. Eu queria entender que eu não estava sozinha no mundo. A diferença é que, apesar da minha curiosidade da época, eu não ficava perturbando a vida de ninguém. Eu só ficava assim, poxa, eu queria tanto saber a sexualidade de fulano, eu queria tanto saber, tanto saber, tanto saber, tanto saber. Inclusive, isso é um pouco chato até para eu mesma nutrir dentro de mim. Hoje eu consigo visualizar isso. Na época eu não conseguia visualizar tanto, mas era o desespero de querer uma referência que não tinha. O mundo hoje é diferente. Tem um monte de gente assumida aí, de forma clara, dando todas as nomenclaturas possíveis à sua sexualidade, à sua forma de expressão. Tem muita gente para ser referência pra gente que não é hétero. Então por que tentar saber a sexualidade de uma pessoa que não falou sobre isso, se a gente pode focar em pessoas que falaram sobre isso? Por que querer saber a todo custo sobre a sexualidade de alguém? Essa curiosidade pode chegar a um ponto violento para essas pessoas que não falaram sobre a sua sexualidade, seja por qual motivo for. E eu não tô falando de violência, de porrada ou algo do tipo, eu tô falando de violência psicológica. Esse assédio em cima da pessoa, esse assédio psicológico em cima da pessoa sem a mínima necessidade de haver. E por conta dessas violências, várias pessoas já se assumiram sem nem estarem prontas para isso. Às vezes a pessoa ainda está entendendo a própria sexualidade e é obrigada a falar que sexualidade ela tem, sendo que às vezes ela nem sabe. Isso pra quê? Por um capricho de pessoas que são curiosas sobre a vida de outras pessoas? Isso é o que nós chamamos de arrancar alguém do armário. Sabe aquela expressão de estar no armário porque a gente não pode falar sobre a nossa própria sexualidade e a gente esconde a nossa sexualidade dentro de um armário? Então, quando uma pessoa ou mais pessoas forçam alguém a falar da sua sexualidade, sendo que ela não queria dizer, é arrancar a pessoa do armário. E nós nunca devemos tirar ninguém do armário. Nunca, nunca. Porque cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um sabe quando é que vai estar pronto para falar aquilo. Então, nunca tire alguém do armário de forma nenhuma. Nem você contando sobre a sexualidade de alguém, porque às vezes você não forçou a pessoa a dizer claramente, mas você sabe que aquela pessoa não é hétero e conta para outras, sendo que ela não estava pronta ainda para falar sobre isso. Então, esse tipo de coisa não deve ser feito nunca, porque cada um tem o seu tempo e seu processo para falar sobre. Hoje eu falo abertamente sobre ser bissexual, mas teve um momento, inclusive pelo processo de entendimento da minha sexualidade, em que eu não me sentia totalmente confortável de falar isso. Principalmente porque quando eu falava sobre sexualidade, eu passava por bifobia. Então eu não me sentia bem em falar sobre a minha sexualidade ainda. Se ainda estamos dentro do armário, é porque não nos sentimos prontos para poder falar sobre isso. Tem uma coisa que acontece bastante, que inclusive eu vejo bastante hétero cis falarem sobre isso, que é: ai, fulano é gay. Todo mundo tá vendo isso. Eu não sei porque não se assume logo. E aí existem algumas problemáticas por trás disso, porque todo mundo sabe como, né? Então, assim, já tem todo esse estereótipo sendo colocado em cima de uma pessoa que é gay ou outra letra da nossa comunidade. E para além disso, se fulano for realmente gay, ele sabe o porquê que ele não falou. Não é tão simples chegar e dizer: sou gay. O mundo não nos acolhe da maneira que deveria acolher. Então não tem como a gente chegar e falar: nossa, sou gay sim, etc. A gente passa por muitos processos para chegar nesse ponto. Há um porquê para não se contar qual é a sexualidade, mesmo que esse porquê seja porque eu não quero.
Além de que isso também fala sobre a nossa privacidade. É a nossa vida. A nossa sexualidade é nossa. Ela faz parte da nossa identidade. Então, mesmo que eu use um termo já conhecido e utilizado por outras pessoas também para falar sobre a minha sexualidade, que é bissexual, de toda maneira, a minha bissexualidade é minha. Eu sou bissexual, porém a bissexualidade integra a minha identidade. E por integrar a minha identidade, ela faz parte de algo meu. Então a minha bissexualidade é minha, por mais que existam outras pessoas bissexuais por aí. Nossas experiências e histórias são únicas, por mais que possam haver algum tipo de semelhança. Semelhanças essas, no caso, que vêm a partir de bifobia, na maioria das vezes. Vamos pensar num outro contexto aqui. Você tem algo da sua identidade que é muito seu, é muito único seu, é uma característica sua, que você tem muito apreço por ela. Mas todo mundo quer que você exponha isso, que você conte pra todo mundo sobre essa característica que você tem tanto apreço, mas você guarda pra si. Você sempre guardou pra si. Mas todo mundo quer que você conte agora. Não seria legal, né? Partilhar sobre uma coisa que você não quer partilhar, porque é uma característica sua e não vai afetar na vida de ninguém. O mesmo se dá com sexualidade. Ninguém tem nada a ver com a sua vida particular. Nem sempre estamos prontos para falar e nem sempre nós queremos falar. Um dos exemplos mais absurdos que eu posso citar aqui, que inclusive foi o que me motivou a gravar esse vídeo com um pouquinho mais de urgência, porque isso acabou de acontecer, é o caso de Kit Connor, ator de Heartstopper, que interpreta o reizinho Nick Nelson. Não que ele é rei na série, até porque ele é maravilhoso. Desde que a série saiu, Kit vem sendo bombardeado com comentários e perguntas inconvenientes das pessoas sobre a sexualidade dele. Sexualidade essa que não é da conta de ninguém para início de conversa. E as pessoas estavam assediando ele dessa forma porque queriam saber se ele estava fazendo queerbaiting. Caso você não saiba, queerbaiting é um termo que se refere a autores, escritores, produtores que tentam atrair público para suas obras, dando indício que alguém é queer, ou seja, dando indício que alguém é LGBTQIAPN+. Porém, não existe nenhuma confirmação que aquelas pessoas ali são. Só é especulação e tentativa de tentar mostrar que existe isso dentro da obra para a gente poder ser atraído por aquilo e não afastar o público hétero que normalmente tem repulsa por obras que a gente está presente. Isso acontece na indústria há muito tempo, é verdade. Precisa ser cobrado, precisa ser falado e etc. Só que não se encaixa nesse caso. E não se aplica nesse caso puramente porque queerbaiting é um termo utilizado dentro da indústria midiática e não para falar da vida pessoal das pessoas. Aí eu li algumas pessoas falarem, e você também pode talvez estar pensando isso, porque se você me assiste talvez você não pense em uma coisa dessa, que é, mas se ele interpreta um personagem bissexual, ele não deveria ser bissexual também? Não necessariamente. É importante sim que pessoas bissexuais interpretem pessoas bissexuais. Porém, estamos falando de uma série onde tem adolescentes. Kit literalmente acabou de se formar no colégio em julho. Kit tem 18 anos. Como é que querem cobrar uma certeza da sexualidade dele como bissexual ou qualquer outra sexualidade não hétero, sendo que ele ainda tá com 18 anos e às vezes a gente nem sabe da nossa sexualidade quando a gente tá mais velho, piorou aos 18. Eu não tinha certeza absoluta da minha sexualidade aos 18, apesar de conhecer a bissexualidade na adolescência. Ainda assim, eu tive dúvidas da minha bissexualidade por conta da bifobia que eu fui passando. E aos 18, eu não tinha certeza absoluta que eu era bissexual. E se eu e tantas outras pessoas não tinham certeza absoluta da própria sexualidade aos 18 anos, por que Kit Connor é obrigado a ter certeza da sexualidade dele? 18 anos é uma idade complexa que nos rodeia de coisas, de preocupações, de mudanças. E ele ainda teve que lidar com isso.
E mesmo não sendo obrigado a saber a própria sexualidade, ainda assim ele estava convicto e seguro da sexualidade dele. Ele falou disso numa entrevista. Só que ele preferia não partilhar sobre qual era a sexualidade dele. E ele tem direito disso, porque a vida é particular dele. E novamente, ele tem 18 anos. I just feel like I'm perfectly, confident and comfortable in my sexuality, but I don't feel the need to really, I'm not too big on labels and things like that. I'm not massive about that, and I don't feel like I need to label myself, especially not publicly. So young, and to start sort of speculating about our sexualities and maybe pressuring us to come out, when maybe we're not ready. E aí, vieram perturbando a vida de Kit durante todo esse tempo pós-lançamento de Heartstopper. As pessoas afirmando uma coisa que nem sabiam, pressupondo a sexualidade dele a partir de uma suposta relação que ele tinha com alguém, porque ele foi visto de mãos dadas com uma moça. Aí eu quero lembrar que bissexuais ficam com pessoas independente do gênero delas. Se ele foi visto com uma moça de mãos dadas, isso não diz que ele é hétero. Assim também como não diz que ele é bi. Ele tinha que dizer a sexualidade dele e ele não queria falar sobre isso ainda. As pessoas, enquanto acusavam ele de queerbaiting, dizendo que ele era um hétero, estavam sendo também bifóbicas, já que estavam invalidando a possível bissexualidade dele. Ou pansexualidade também. Foi tanta perturbação na cabeça do menino que ele desativou a conta dele do Twitter. Ele postou: "Este é um aplicativo bobo, um pouco entediado agora", deletando o Twitter. A conta continua existindo, mas ele parou de usar. Inclusive falou que ele ia sair da rede por conta de pessoas quererem saber mais da sexualidade dele que ele mesmo. E aí, meses depois dele ter desativado a conta, na noite de Halloween, 31 de outubro, Kit brota no Twitter pra se assumir. E assim, gente, foi muito triste ver Kit tendo que se assumir dessa forma. Ver ele falar a sexualidade dele de maneira tão violenta. Porque foi uma violência que ele sofreu. Ele foi obrigado a falar. Ele não quis partilhar sobre essa parte da vida dele porque ele se sentiu confortável para isso. Porque ele sentiu que estava tudo bem para falar sobre isso. Não. Ele falou depois de tanta violência que ele passou. Por conta de acusações sem fundamento. Inclusive, no tweet em que ele falou, ele ainda agradeceu as pessoas, de maneira irônica, claro, por obrigar uma pessoa com 18 anos a sair do armário e que as pessoas perderam um ponto da história de Heartstopper. E perderam mesmo. A série e a HQ abordam sobre respeito, sobre falar da nossa sexualidade quando nos sentimos prontos e confortáveis. Don't feel like you have to come out to anyone before you're ready. Oh, yeah. Being out is hard. A lot of people will see you in a different way and it is a lot to deal with. Héteros não precisam ficar reafirmando o tempo todo que são héteros, porque nós temos que falar sobre isso. Inclusive, algumas pessoas compartilharam uma página do quadrinho onde tá rolando um diálogo exatamente sobre isso. Sobre não precisar falar da nossa sexualidade. Nessa cena a gente vê Charlie e Alec conversando. Alec é um personagem que não tá presente na série. E nesse momento aí, ele tá falando com Charlie sobre o momento, inclusive, que Charlie foi retirado do armário. E esse é o trecho mais compartilhado por todo mundo desde que tudo isso tá acontecendo. Existe essa ideia de que, se você não é hétero, você tem que contar pra toda a sua família e seus amigos imediatamente. Tipo, como se você devesse isso a eles. Mas não, você não tem que fazer nada até se sentir pronto. Hoje, falando sobre isso, eu tô triste, mas quando eu li na hora que Kit postou, eu tava no Twitter na hora,
eu fiquei extremamente irritada, eu fiquei com muita raiva, porque eu sei que esse negócio tá rolando já tem um tempo, sabe? E eu fiquei curiosa também no início pra saber qual era a sexualidade dele, assim como de todas as outras pessoas lá, mas não por queerbait, mas por curiosidade mesmo, já é da minha vida, porque eu não sou hétero, eu adoro ver outras pessoas que não são héteros também. Só que quando eu vi que ele disse que não queria compartilhar sobre a sua sexualidade, eu fiz, ok, quando ele quiser, eu vou ver. E eu espero que ele se sinta confortável pra falar sobre isso. Mas isso não aconteceu. Então eu senti muita raiva pensando em toda a violência que estavam fazendo com ele pra chegar nesse ponto, sabe? É tão difícil assim respeitar a decisão de alguém sobre não falar sobre a própria sexualidade. Isso rola várias vezes em determinados momentos. Aqui no Brasil também isso rola bastante. Ao que parece, não é 100% isso. Claro, tem brasileiros também que fizeram essa grande besteira. Mas parece que era mais o povo gringo que tava enchendo o saco de Kit. Mas isso rola aqui também. Inclusive, eu até comentei com vocês no vídeo falando sobre invalidação da nossa sexualidade a partir das relações que a gente tem. Eu comentei sobre o caso de Fernanda Souza, que ela está namorando uma mulher. E aí foram pressupor qual era a sexualidade dela a partir dessa relação. Mas Fernanda em nenhum momento falou qual era a sexualidade dela. E se ela não falou qual é a sexualidade dela, ninguém tem que pressupor nada. Ela só está namorando uma mulher. Não se pode afirmar que ela é bi porque um dia ela foi casada com um homem. Nem se pode afirmar que ela é lésbica porque hoje ela namora uma mulher. Só quem pode falar sobre a sexualidade de Fernanda Souza é a própria Fernanda Souza, e quando ela quiser falar, e se ela quiser falar, ela ser uma pessoa de vida pública, assim como Kit é também, não quer dizer que todas as partes da vida são públicas. Eles são artistas. Kit é ator, Fernanda é atriz e apresentadora. Isso não quer dizer que eles precisam contar da vida deles em detalhes, porque eles não são nossos amigos e parentes. Eles são pessoas com sentimentos que a gente conhece um pouquinho da vida a partir dos trabalhos que fazem. Não é justo essa cobrança e essa pressuposição de que sexualidade eles têm. E tanto Kit quanto Fernanda são pessoas que não compartilham a vida nas redes sociais dessa forma. Eles postam de vez em quando uma foto ou outra, compartilham quando estão em algum evento, mas eles não são de compartilhar tanto a vida deles. Fernanda ainda compartilha mais do que Kit, mas eles não compartilham a vida deles assim, porque eles gostam de ter uma vida mais reservada. E se eles gostam de ter a vida mais reservada, por que essa cobrança de se enfiar dentro da vida deles para saber detalhes que não nos dizem respeito? E Kit nem falou que ele nunca ia compartilhar, ele só disse que não tinha necessidade ainda de falar sobre isso, ele não queria falar, e tava tudo bem ele não querer falar. E aí, uma coisa que é muito importante, que ele poderia partilhar com os fãs da série, das HQs, em um outro momento, né, de maneira confortável e segura, se tornou um momento de horror. E aí eu questiono aqui, e se Kit não soubesse ainda qual é a sexualidade dele, o que ia acontecer? Iam dizer que ele tá fazendo queerbaiting porque ele não sabe qual é a sexualidade dele? Iam xingar mais ele por não saber por qual sexualidade ele se identificava? Eu me pergunto se as pessoas que ficaram falando esses absurdos pra Kit também xingaram Nick Nelson quando Nick Nelson não tinha certeza ainda de qual era a sua sexualidade. Então hoje eu tô triste, principalmente porque depois de toda a minha raiva daquele momento, eu mandei mensagem pra minha amiga, que também é bissexual. Eu queria desabafar em forma de áudio, porque eu tava só digitando no Twitter irritada. E eu precisava desabafar em forma de áudio, então eu mandei mensagem pra ela, perguntei se eu podia mandar áudios indignados pra ela. E aí eu troquei vários áudios com ela sobre isso. E enquanto eu gravava esses áudios, eu fui relaxando. E a tristeza veio me abatendo. A tristeza veio me abatendo porque eu tenho 9 anos de vida a mais que Kit. E foi muito difícil pra mim ver tudo aquilo. Ver aquilo que ele tava passando. Imaginar tudo aquilo. Principalmente porque quando nós partilhamos a sexualidade, a gente entende muito bem em que pontos essas coisas vão. Como é que elas nos atingem. É nesse ponto, inclusive, que a gente também se aproxima nas nossas sexualidades.
E aí eu fiquei triste e quis dar um abracinho bem tia bissexual, sabe? Pra dizer pra ele que as coisas vão ficar bem, assim, não dizendo diretamente, mas em forma de abraço. Porque eu sinto que ele precisava muito de um abraço e eu espero que as pessoas que estão com ele possam ter dado todo esse acolhimento que ele precisava nesse momento. Porque eu acredito que ele possa ter ficado com a mesma sensação que eu fiquei, que é de raiva e depois de uma profunda tristeza. Ver o tweet de Kit contando que é bissexual não foi nem de longe tão feliz quanto a gente esperou que fosse. A gente, pessoas que se importam. Saber que Kit é bissexual na circunstância em que foi colocado não foi nada feliz. Ele não queria contar e ele não era obrigado a contar. A magia de saber que um personagem bissexual tão incrível está sendo interpretado por um ator bissexual tão maravilhoso foi ofuscada por toda essa violência que ele passou em ser obrigado a falar da sexualidade dele, quando ele claramente disse que não queria falar sobre isso. E detalhe, nossa, eu até respirei fundo agora porque eu escrevi uma coisa no meu roteiro que já tá acontecendo. Eu escrevi que cá entre nós é muito provável que essas pessoas que estavam perturbando a vida de Kit para ele poder falar sobre a sexualidade dele iriam perseguir ele depois por conta dele ser bissexual. Mas já tá acontecendo isso. Já estão invalidando a sexualidade dele. Porque bissexual não tem um dia de paz nessa vida nem nessa internet. Estão invalidando a sexualidade de Kit, dizendo que ele é bissexual que só fica com mulher. Ele é bissexual que só namora com mulher. Gente, ninguém tá colado em Kit Connor pra saber as relações que ele tem, não. Ninguém tá vendo. Ele é uma pessoa reservada. Ninguém tá colado nele pra saber quais as pessoas que ele teve envolvimento. E outra coisa, vou contar um segredo. Bissexuais namoram pessoas. Homens bissexuais namoram mulheres. Também. Assim como eles também podem namorar homens, assim como eles também podem namorar pessoas não binárias, assim também como eles podem namorar travestis, assim como mulheres bissexuais também. Eu não me tornei menos bissexual por nenhuma relação que eu tive. Gente, faz... Nossa, eu nem lembro mais. Eu acho que faz 8 anos que eu não fico com um homem. Eu continuo sendo bissexual. Qual é a dificuldade de entender isso? E aí estão atacando ele de novo, porque eu sabia que isso ia acontecer. Era dito e certo, quando eu escrevi isso, eu sabia que isso ia acontecer. E assim, eu escrevi um pouco depois disso ter acontecido. E aí depois eu fui no Twitter de novo e eu vi todo esse chorume acontecendo. Estão invalidando a bissexualidade dele. Não queriam que ele falasse sexualidade, ele falou. Mesmo não sendo dar conta de ninguém, ele falou. Acho que eu tô ficando muito irritada. Não é pra ficar irritada assim nos vídeos. Mas é difícil. É muito difícil. Muito difícil. As pessoas não estão prontas quando nós achamos que elas estão prontas, por mais que elas estejam convictas da própria sexualidade delas. Fulano pode saber que é gay, ciclano pode saber que é bi, mas as pessoas não são obrigadas a compartilhar com outras pessoas sobre a própria sexualidade. Não muda nada na nossa vida saber sobre a sexualidade de alguém. Principalmente porque atualmente a gente tem um monte de referência. Vocês viram aqui que na série de vídeos sobre a bissexualidade que eu trouxe aqui no canal, eu trouxe um monte de gente bissexual assumida. Um monte! Assim como tem um monte de lésbicas assumidas também. E um monte de gay assumido também. Essas pessoas serão nossas referências diretas. Por que querer saber de outras pessoas que não falaram sobre isso? Admire o trabalho, etc. Mas não precisa focar nessa parte. Estar convicto e seguro de si não quer dizer querer compartilhar sobre a própria sexualidade com outras pessoas. Deixe as pessoas estarem onde elas desejam estar. Existe um porquê ou porquês. Não sabemos da história das outras pessoas. Nós não devemos nos meter na vida de outras pessoas. E as pessoas não nos devem isso. Ele não nos devia isso.
Fernanda não nos deve isso. E tantas outras pessoas de inúmeras sexualidades não nos devem satisfação da própria sexualidade. E nesse caso de interpretar alguém que não é hétero. Porque olha só todo esse contexto. Olha só toda a história por trás. Sendo que também já ficou claro, desde antes, que praticamente 90% de tudo de Heartstopper é queer. Alice falou sobre isso. E mesmo que ele fosse hétero, ninguém tem nada a ver com isso. Principalmente porque ele é bem jovem. Sexualidade faz parte da nossa identidade. E expor a sexualidade também é nos expor. E ninguém é obrigado a se expor. A gente se expõe se a gente quiser. Eu falo sobre sexualidade, falo sobre sexual, porque eu quero. Eu quero falar, eu quero partilhar, eu quero contar a minha história. Mas o fato de eu querer não quer dizer que outras pessoas também querem, nem que elas devam fazer. E isso é ainda pior quando as pessoas por si só já são mais reservadas. Ter um perfil nas redes sociais não torna as pessoas públicas. Trabalhar para que outras pessoas te assistam não torna a vida delas pública. Pública no sentido de estar disponível para todo mundo a todo momento. Esse vídeo foi muito difícil de gravar. Porque eu fiquei com um pouco de raiva de novo. Não esquece de deixar um like se você gostou desse vídeo e considerar se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e quer continuar acompanhando mais assuntos relacionados à bissexualidade. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito nesse canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.